A paz, meus queridos. O Senhor, Deus, esteja sempre com você, que você possa abrir o seu coração todos os dias para estar na companhia de Deus. Meu querido, o que Deus mais quer é a tua presença. O que Deus mais quer é que você ame estar na presença dEle, que esse seja o seu maior desejo. Nós estamos aqui hoje, a partir de hoje, meditando no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus anuncia Jesus, o Rei. Nós vamos passar os próximos dias meditando no Evangelho. Cada livro da Bíblia é um livro especial. É um livro fundamental. Eu não tenho dúvida de que nós, gastando tempo com a palavra do Senhor todos os dias, vamos forjar um coração segundo o coração do Senhor, procurando meditar a palavra, procurando praticar a palavra, para que ela se torne uma palavra viva no meio de nós, e não para que seja um conhecimento bíblico. Não é para ser conhecimento bíblico, é para ser palavra de Deus em nossa vida. Nós vamos aqui agora começar, meu querido, nesse capítulo 1, que começa com a genealogia. Eu te estimulo a ler, a meditar com fé em cada palavra da Bíblia, porque quando você medita em cada parte, você vai, na verdade, absorver melhor esse conhecimento de Deus. Então nós começamos aqui com a genealogia e você se pergunta aí qual é a importância. Nós já meditamos em Gênesis, na genealogia do livro de Gênesis. A genealogia, ela garante que a pessoa ela é israelita, a tribo a qual ela pertence, e ela identificava cada tribo na sua função, principalmente na função dos levitas, que era por nascimento. Mas a genealogia, ela é inclusive importante para traçar de onde vem Jesus, de onde Cristo veio, qual o direito que Jesus tem como profeta, como rei, de estar entre nós. Claro que tudo isso pode ser colocado por terra, pensando na questão de que Jesus nasceu pelo Espírito Santo, Jesus é Filho de Deus, mas Deus, amados, Ele não é que Ele respeita a história é uma criação de Deus, os fatos são coordenados por Deus, desde o chamamento de Abraão, no momento em que Deus colocou ali o primeiro casal, Eva e Adão, ali no Éden, ele já estava formando a história e já estava profetizando, coordenando os fatos sob o seu controle. Então a história, ela é uma intervenção divina. E nós vamos, na verdade, ver aqui que o nascimento de Jesus é todo um plano de Deus. Então essa genealogia atende a esse plano divino. A genealogia era para eles como a identidade é para nós, só que com uma coisa muito, muito importante. Se procura preservar o nome do pai, do avô, do ascendente, os progenitores, aqueles que nos geraram, ou seja, a sociedade naquele período valorizava muito a família. Hoje, facilmente a pessoa se perde, já não conta mais a árvore genealógica, já não sabe mais de onde veio, de qual estado que ela veio, e facilmente perdemos a nossa história, perdemos a nossa memória. Isso é muito triste. Um povo sem história, um povo sem memória, sem raízes, sem tradições firmes. E nós vemos aqui algo que salta aos olhos. Tem quatro mulheres nessa genealogia.
E essas mulheres são Tamar, versículo 3 aqui, Judá gerou Tamar, gerou de Tamar a Perez. Depois vem aqui no versículo 5, Salmão gerou de Raabe Boaz. Este de Rute gerou Obed. E nós vemos aqui também, José gerou o rei Davi, o rei Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Tá? Da que fora mulher de Urias. Jessé gerou o rei Davi. Normalmente quando a gente ouve assim, Davi, filho de Jessé. Davi, filho de Jessé, do tronco de Jessé, porque aí o pai de Davi é engrandecido mediante ele. E o que nós, na verdade, salta aos olhos que não são mulheres comuns. Tamar, mulher estrangeira, mulher que se envolveu em situações de risco ali com Judá. E aqui também nós vemos Raabe, prostituta, ali no muro de Jericó, Rute, também moabita, e a mulher de Urias, aquela que adulterou com Davi, que era mulher do soldado, do principal soldado. O que isso salta aos nossos olhos, meu amado? É porque o lugar perto de Deus não é garantido por causa da sua posição. Veja que mesmo os judeus, mesmo eles sendo tão assim alinhados em relação à origem familiar, entre pessoas que possivelmente não eram para entrar, mas que a misericórdia do Senhor, o amor de Deus, aqui faz a pessoa entrar, e isso na verdade é maravilhoso. Pessoas que eram pecadores, agora na galeria da fé, pessoas que foram transformadas, pessoas que tiveram seu caráter renovado, pessoas que tiveram as suas vidas totalmente direcionadas para a vida de Deus. Que eu tenho certeza, eu fui alvo da misericórdia do Senhor, e creio que você também, aqui ouvindo essa palavra, sabe, por mais que se seja pecador, Deus pode transformar e tornar pecados vermelhos como a escarlate, brancos como a neve. E alguém vai olhar para você assim e vai pensar que você vem de uma grande família. Mas você não vem de uma grande família, uma família importante. Você vem da família do Senhor. E isso é o mais importante, né? E nós continuamos aqui. Na verdade, assim que ele inicia a genealogia, ele fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Quando ele cita esses dois homens, né? Em Abraão, de Abraão, vem a promessa geral de salvação para todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias. Em Davi, ele tem as promessas específicas de reinado. Ele tem legitimidade em assumir o reinado. Então, é por isso que cita aqui o profeta de todo mundo, aquele que veio para abençoar todo mundo através de Abraão, e aquele que veio através de Davi para governar. Ou seja, governo e salvação estão nos ombros de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui o nascimento, né? Logo a partir do versículo 18, conta o nascimento. Eu quero compartilhar, claro, algumas coisas com você. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Meus queridos, essa é a maior obra que nós enxergamos em todos os tempos, uma das maiores. O Espírito Santo, ele tem muito poder, ele tem tanto poder, ele tem tanta virtude, que ele fez
gerar no útero de Maria, através do seu poder espiritual, e gerou ali Cristo Jesus. Lembrando que Cristo já estava com Deus Pai, ele já estava lá no momento da criação, quando Deus falou, façamos o homem nossa imagem e semelhança, ali Cristo estava com Deus. E o Espírito Santo foi o canal de comunicação para que Jesus fosse gerado ali. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Querido, que o teu coração, que Cristo possa ser gerado pelo Espírito Santo em teu coração. Se Jesus foi gerado ali no interior de Maria fisicamente, mas hoje espiritualmente, Cristo pode ser gerado no seu coração. Creia nisso, peça isso todos os dias, meu querido e amado. Quando Maria ali acha-se grávida, né? Imagina você estar comprometida, naquele período, 1 ano antes do casamento, havia um comprometimento formal, era dada palavra, e naquele momento a palavra era como documento assinado. E Maria achou-se grávida. Amados, é uma história difícil, né? É um momento difícil, e ela chegou lá e falou, José, estou grávida, e este é do Espírito Santo. Mas diz aqui o versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Quando José soube que Maria estava grávida, e naquele momento, se ele denunciasse Maria, se ele a denunciasse, ela, na verdade, poderia ser apedrejada e morta. É o que poderia acontecer com ela. Se nós lembrarmos de Tamar, assim foi com Tamar. Ela achou-se grávida. Era de Judá. Mas Judá não sabia. Porque Judá, para ele tinha tido um encontro com uma prostituta. Mas no momento, estou falando de Tamar aqui da genealogia, no versículo 3. Então o que acontece? Mas quando ela revela, olha só, o dono desse cajado que é o pai da criança. Então ele, ela é mais justa do que eu. Mas aqui José, de fato, não teve nada com Maria e com ninguém. Pela integridade que José tem, pela honestidade que ele apresenta aqui, pelo caráter que ele apresenta aqui, aparentemente, queridos, com ninguém. E José quer deixá-la secretamente, porque ele era justo. Eu creio que aqui o sentido de justiça é um sentido de justiça muito além daquilo que nós pensamos. Porque a justiça para nós normalmente é a punição do criminoso, não é isso? Mas nesse momento aqui é uma misericórdia, é de fato uma compreensão, é uma compaixão, de justiça, em que ele não quer tirar a vida de Maria. É um amor maior do que a gente pode imaginar, e de fato José sentia isso por Maria. Mas nós sabemos que José depois é revelado pelo anjo e fala, José, o que está ali realmente é do Espírito Santo. E eu quero aqui, na verdade, até retornar um pouquinho aqui na genealogia e te falar que é o seguinte, que do versículo 16, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Olha só que interessante. Em todo momento, o texto, em muitos momentos, fala assim, Eliúde gerou Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Ou seja, sempre citando de homem para homem que foi gerado. Mas quando chega em Maria, aqui em José, fala José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, veja que o escritor, ele tira, inspirado pelo Espírito Santo, ele retira de José toda a paternidade, porque José não teve paternidade em Jesus. Quem teve paternidade ali foi Deus,
pelo Espírito Santo, é filho de Deus, né? Então nós terminamos aqui no versículo 25 dizendo assim: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Maria foi virgem até depois do nascimento de Jesus, e esse versículo aqui é prova disso, porque diz: contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. José esperou e aguardou até após o nascimento daquela criança, daquela promessa messiânica, aquela promessa que vinha sendo feita desde Abraão, desde o capítulo 3 de Gênesis, ali quando Adão e Eva pecaram e Deus profetizou que haveria sido alguém que pisaria a cabeça da serpente, que a serpente lhe morderia o calcanhar, mas que ele teria a vitória. Meu querido, que você possa cada dia meditar na palavra do Senhor, que assim como Jesus foi gerado em Maria, que ele possa ser gerado em nossos corações espiritualmente, e que nós possamos falar assim: não sou mais eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Amém. Que Deus te abençoe.